Hola mis amores, hoy vamos a trabajar el presente de indicativo, algunos verbos irregulares. Eso es. Entonces, ¿cómo funcionan los verbos irregulares en español? Es muy sencillo. Primero, tenemos algunas irregularidades. Una de ellas es el cambio vocálico, ou seja, é uma mudança de vogal. Aqui nesse caso, deixa eu pegar aqui um marcadorzinho. Eu troco a vogal E pela vogal I quando eu conjugo o verbo. É o caso do verbo pedir. Olha só como é que funciona. Yo pido, tu pides, ele pide. Pedimos, pedis e pedem. Nosotros e o vosotros nunca vai ser irregular, tá? Eles sempre vão manter a mesma vogal do infinitivo, tá? Vamos ver mais um tipo de irregularidade, ó. Antes de passar para a próxima. Esses verbos eles vão ser conjugados da mesma forma. Repetir, reír, sonreír, impedir e seguir. Olha só, vou conjugar a primeira pessoa. Yo repito, yo río, yo sonrío, yo impido, yo sigo, yo persigo e yo compito. Tá? Então a gente sempre vai trocar a vogal E pela vogal I quando conjuga o verbo, ok? Mais uma irregularidade. Alguns verbos são irregulares somente na primeira pessoa, que é o caso dos verbos que terminam em ser, o ser, o sir e o sir vai ter a terminação ZCO, isso mesmo. Verbo crescer, olha só. Yo crezco, tú creces, él crece. Nosotros crescemos, vosotros creceis e ellos crescem. Perceba que o verbo ele só será irregular na primeira pessoa. Todas as outras pessoas ele vai se manter como se fosse um verbo regular, tá? Olha aqui, quais são os verbos que serão conjugados da mesma forma. Parecer, yo parezco. Agradecer, yo agradezco. Conocer, yo conozco. Conduzir, yo conduzco. Introduzir, introduzco. Traduzir, traduzco. E produzir, produzco. Ok? Então esses são os meus verbos irregulares, somente na primeira pessoa que apresentam ZCO, tá? Vamos para outro tipo de irregularidade, que é o GO na primeira pessoa. É o caso do verbo hacer. Olha só como é que ele vai funcionar. Yo hago, tu haces, él hace. Hacemos, hacéis e hacen. Perceba aí que esse verbo só será irregular na primeira pessoa, assim como o verbo salir. Ó. Yo salgo, eu saio. Tu sales, ele sale. Ok? Alguns verbos que se conjugam da mesma forma. Poner, que é pôr, yo pongo. Salir, que é sair, yo salgo. Valer, yo valgo. Traer, que é trazer, yo traigo. Caer, que é cair, yo caigo. Tranquilo? Vamos lá. Seguinte. O verbo decir. O verbo decir, ele vai ser irregular na primeira pessoa, mas ele também vai apresentar o que eu chamo de cambio vocálico, ou uma mudança de vogal. Olha só. Que dices? Digo que hoy friegas tu. Estou cansada. Vamos ver por que dessa briga aí, né? O verbo decir, olha só. Yo digo. Perceba que ele apresenta o GO na primeira pessoa e a vogal I quando eu conjugo. Tu dices, ele disse, nosotros decimos, vosotros decís, como eu falei, nosotros e vosotros não muda, e ellos dizem. Então o verbo decir, ele compartilha duas irregularidades, GO na primeira pessoa e mudança de vogal. El verbo oír, que significa ouvir, habla más alto que no te oigo. Ele vai apresentar também algumas irregularidades. GO na primeira pessoa, yo oigo, e na segunda pessoa, e na terceira, ele vai ter um Y. Tu oyes e ele oye. Nosotros oímos, vosotros oís e ellos oyen. Então, no tu, usted e ustedes, ele vai apresentar essa irregularidade aqui. Ok? Vamos para mais um verbo, mais uma irregularidade, o verbo venir. O verbo venir, ele vai apresentar a irregularidade do go na primeira pessoa, do vengo, e nas demais pessoas, ele vai apresentar o que eu chamo de diptongación, que é a presença do ditongo ye. Yo vengo, tu vienes, él viene. Nosotros e vosotros não muda. Venimos, venís e ellos vienen. Ok? Adelante, então. Os verbos ir e dar, eles são totalmente irregulares, porém eles têm uma semelhança. Olha só a conjugação deles. Perceba, yo doy, tu das, ele dá. Damos, dais e dan. Perceba o verbo ir. Yo voy, tu vas, ele va.
Nosotros vamos, vosotros vais e ellos van. Percebeu que a gente só muda a primeira letra? Então, apesar deles serem bem irregulares, eles têm uma semelhança na hora que a gente conjuga, ok? Tranquilo? Simples e fácil? Então, são somente esses verbos irregulares que a gente vai trabalhar na nossa provinha, tá certo? Hasta pronto!